Olá, alunos! Nossa aula de hoje será manejo integrado de pragas e doenças e plantas infestantes. O que é o manejo integrado de pragas, doenças e plantas infestantes? Temos aí o MIP, o MID e o MIP. Então, o manejo é a habilidade de manusear de forma adequada e racional. O integrado já é composto de partes separadas, colocadas unidas para formar uma unidade completa. E pragas e doenças de plantas infestantes, que são os organismos que reduzem a disponibilidade, a qualidade ou o valor do recurso humano. O uso de diferentes métodos de controle de forma bem organizada e harmoniosa tem o objetivo de atingir um controle efetivo dos organismos danosos a longo prazo. Então, essa é um pouco da definição do manejo integrado de pragas e doenças, certo? Então, qual a síntese das definições que tem? O MIP ele é um sistema de apoio de decisões para a seleção e uso de táticas de controle de pragas, usadas individualmente ou harmoniosamente, coordenadas em uma estratégia de manejo baseada em análise de custo e benefício que levam em conta o interesse dos produtores e impacto na sociedade e no meio ambiente. Quais são os benefícios da utilização do manejo integrado? Tem os benefícios econômicos, ambientais e de conhecimento. Os benefícios econômicos, temos o potencial para redução nos custos com agrotóxico, onde aplicando apenas quando necessário. A gente sabe que alguns produtores, eles às vezes não podem nem ter algum tipo de doença ou praga lá, mas mesmo assim eles querem aplicar para evitar. Primeiro a gente tem que saber se realmente existe ali no campo aquela doença ou então aquela planta infestante ou a praga. E também tem o potencial para agregar o valor ao produto final ofertado, onde os consumidores eles estão cada vez mais tendenciosos a adquirir produtos mais saudáveis e também ambientalmente corretos. Já os benefícios ambientais do manejo, a redução nas chances de contaminação ambiental, bem como nos problemas causados por intoxicações crônicas e agudas no trabalhador rural. No caso, a redução potencial do uso do agrotóxico por conta disso, Utilização de técnicas e medidas de controle ambientalmente racionais, ou seja, eles começam a ter outros tipos de técnicas e medidas de controle que não esteja causando problemas para o trabalhador rural. E o manejo integrado, ele diminui a taxa de aplicação de agrotóxico? Vamos lá. Ele controla as pragas e doenças apenas quando necessário e utiliza a dose de agrotóxico de maneira racional e mais efetiva, tá? Ele não quer dizer que ele não utilize mais, mas é mais racional com menores taxas também em volumes de aplicações. Também possibilita o controle das pragas e doenças através de controle biológico, que são, no caso, inimigos naturais, e também eles trabalham com feromônios. Reduz as chances das pragas desenvolverem rapidamente maior resistência aos agrotóxicos, por reduzir também as doses, as taxas de aplicação, o volume, então isso reduz a chance das pragas desenvolverem essa resistência. Os benefícios ao conhecimento. Ele permite ao agricultor determinar de maneira racional e séria a extensão do seu problema, bem como o nível de ação que seria realmente necessário. Desenvolvimento de um melhor entendimento na praga, no caso ciclo de vida, ambiente favorável para o seu desenvolvimento e também alguns métodos de controle. E permite ao agricultor modificar seu programa de manejo de acordo com as suas necessidades específicas. Então, como a gente pode ver, tudo que a gente for trabalhar no campo, a gente precisa fazer de maneira racional, se realmente é necessário. Então, não adianta colocar muito agrotóxico, não adianta a gente trabalhar saber da praga, mas não saber do seu ciclo de vida. Questão também do ambiente, a gente tem que saber quais são os métodos que eu posso estar utilizando para evitar esse tipo de praga ou doença ou planta infestante na área. Então, tudo isso a gente tem que ter uma ideia.
os princípios básicos do manejo integrado. Tem como identificação da praga, doença, planta infestante, métodos de monitoramento, limites de dano e níveis de injúrias e métodos de prevenção e controle. Por que é importante a identificação correta da praga? Para determinar se a praga é a praga-chave ou não, ou praga secundária, tem alguns tipos de métodos e prevenção e controle que devem ser utilizados. Porque quando você faz uma incorreta identificação, pode resultar em medidas não efetivas na prevenção e no controle. Se você não sabe qual é o tipo de doença, qual é a praga, você está ali no campo, não adianta nada não saber, porque você não sabe qual seria o método de controle, né? A praga-chave, ela nem sempre é a mais numerosa, certo? Na verdade, aquela que potencialmente poderia causar um dano mais significativo à cultura. Então, essa seria a praga-chave. A importância de identificar e avaliar corretamente os danos feitos pelas pragas. Determinar se o dano está ainda fresco e se a praga está ainda na cultura causando dano. Determinar se o dano está relacionado somente à presença da praga ou se existem outros fatores que possam estar interagindo. Determinar se o dano irá ser mais baixo que o valor da cultura ou se o dano está em níveis toleráveis, para você ter a medida de controle. E qual é a importância do monitoramento? Determinar a situação da praga na cultura e avaliar que tipo de danos ou prejuízos estão ocorrendo, para ter o quê? A definição da tomada de decisão e para se precaver os problemas e possíveis danos antes que eles ocorram. A gente sabe que quanto antes a gente se precaver em relação a doenças, a pragas, a gente pode evitar problemas futuros, né? E também evitar perdas econômicas para o produtor. No guia de monitoramento, o que procurar? A gente tem que procurar presença e evidências de pragas, doenças ou plantas infestantes, presença de inimigos naturais, evidência de atividade e manejo que podem estar contribuindo, exemplo, irrigação, adubação, se pode estar contribuindo para o desenvolvimento dessa praga ou doença ou da planta infestante, certo? Evidências de danos, natureza do dano, local do dano, presença de praga na cultura, se no caso aquela praga ou aquela doença realmente está correlacionada àquela cultura, se ela tem aquela facilidade de pegar aquela praga ou aquela doença. Caso não reconheça a praga em questão, o correto seria coletá-la e enviar a um centro especializado como o Embrapa, IAC, Emater. E também a questão de frequência do monitoramento, tá? Em intervalos regulares, determinado principalmente pela biologia da praga, doença ou planta infestante, e também pelo ciclo da cultura. O tamanho da área a ser monitorada. Bom, isso vai depender muito da cultura, do tamanho da propriedade e também da praga específica. Deve ser suficiente para prover uma boa representatividade no campo e também depende do grau de detalhamento ou acurácia do requerimento. No caso, a gente deve seguir um padrão único em relação a todos, tá, gente? Se for praga, se for doença, planta infestante, isso a gente tem que ter uma base. Os padrões de caminhada no campo para monitoramento de pragas. Ela deve ter uma identificação. E também tem que fazer o registro de anotações de campo, onde é preciso de mais informações colhidas que são importantes para tomar decisões e avaliações das doenças ou pragas que estarem no campo. Um formulário padrão de monitoramento deveria também ser utilizado. Como você já vai fazer o monitoramento ali regularmente, é bom você ter tudo anotado, porque quem sabe na próxima cultura também a praga não volte, a doença não volte, então você já tem uma ideia. O formulário de monitoramento do manejo integrado. Um bom formulário para o monitoramento em manejo integrado deveria possuir pelo menos as seguintes informações: insetos, doenças e plantas infestantes, pragas
e benefícios. Identificação do campo e data, método utilizado no monitoramento e unidade de exemplo, se possível. E os métodos de monitoramento? Quais são os tipos de métodos? Tem a contagem visual, você está ali andando e pode fazer visualmente, armadilhas de feromônios, rede de captura, histórico do campo. Para os insetos, contagem visual, rede de captura, armadilha de feromônio. Doenças, contato visual, histórico do campo. E já a planta daninha, histórico da área e contagem visual. Na contagem visual sobre uma área representativa, certo? A contagem do número de pragas presentes por planta, por folha, por fruto ou por área. E a contagem também de injúrias que possam estimar os danos por plantas, por áreas ou por frutos. A armadilha de feromônio. As armadilhas com feromônios são utilizadas para atrair os insetos. Aqui alguns exemplos. No caso, vai ter o feromônio na armadilha e o inseto vai lá e fica preso. Rede de captura. É preciso utilizar rede de captura padronizada, já tem um padrão. E os locais para varredura devem ser representativos. O histórico da área. A gente tem que saber procurar as pragas chaves, como eu falei antes, que é o que causa um dano mais significativo na cultura. Tem que procurar o histórico e os problemas já existentes da área a ser utilizada, certo? Se teve algum problema anteriormente, se aquela área que você está começando a trabalhar agora, você tem que procurar antes. É sempre bom fazer também uma análise do solo para saber se tem algum fungo do solo ou não que possa matar a sua cultura ali. Observar a área, o histórico, realmente fazer o histórico da área. Quais são os tipos de insetos, o que poderia estar encontrando ali. Quem faz o monitoramento? A pessoa responsável pela observação e monitoramento deve ter treinamento e conhecimento sobre as principais pragas da cultura, como técnico e produtor, que podem estar fazendo isso, certo? E os métodos utilizados para o monitoramento são checar o campo 2 vezes por semana, examinar 50 plantas, examinar 100 plantas. Alguns exemplos devem ser tomados em todas as áreas de campo, monitoramento do canto, do campo, e também deverá ser feita uma caminhada do campo seguindo no padrão de X ou Z. Já o monitoramento nos Estados Unidos, um exemplo, é caminhar pela área e marcando ou indicando em mapa com GPS, identificar as espécies de plantas daninhas, identificar se as plantas daninhas são anuais ou perenes, quais são os tipos de folha, estimar a densidade de área coberta. Então, isso só são exemplos para vocês verem como é que a gente pode estar trabalhando, fazendo esse monitoramento no campo. Também identificar a espécie, tamanho, se tem ameaça ou pouca ameaça, pequena ameaça, isso vai ter uma grande diferença, tá? Isso nos Estados Unidos, tá, gente? E quais são os princípios do MIP? Limites econômicos e níveis de danos. O MIP, limites, ele deve estabelecer os níveis para os quais as populações de praga devem alcançar antes de iniciar um tratamento para o controle da praga. Já o nível de controle, a densidade de praga para a qual algum método de controle deveria ser iniciado para prevenir o aumento excessivo da população da praga e também, desta forma, evitar perdas econômicas. Já o limite de dano econômico o limite de dano que a cultura pode suportar sem que exista uma perda na produtividade. No caso, esse limite ele é muito utilizado para as doenças de plantas, tá? Uma vez que esses patógenos eles são muito pequenos e para eles serem quantificados tem que ser feita a estimativa de quantidade de danos causados por elas. E o dano econômico, onde é alcançado após a praga atingir o limite do dano econômico. Podemos ver aqui só uma imagem para vocês terem ideia onde está o dano econômico, o limite do dano econômico, a flutuação da praga, e tem
a questão do tempo, a densidade de pragas, vocês podem ver que eles começam lá embaixo, mas são bem... eles mudam, eles são muito constantes. E os métodos de prevenção. O uso de sementes e mudas isentas de propágulos, como sementes, rizomas, tubérculos e estolões de plantas daninhas, de larvas, de insetos, pragas e contaminação de doenças. A utilização também de esterco animal e vegetal isento de propágulos e larvas de insetos e pragas. Limpeza rigorosa de máquina e implementos após a utilização em áreas infestadas e a limpeza de margens de estradas, de cercas e de canais de irrigação. E também isolamento de áreas. Os métodos de controle têm o controle mecânico, o físico, o controle natural, plantas resistentes, controle biológico e o controle químico. O controle mecânico ele inclui práticas que envolvem a utilização de barreiras ou a destruição direta dos insetos e plantas infestantes utilizando as seguintes técnicas. Nas plantas infestantes, tem o controle manual, onde pode existir a capina manual, o cultivo mecanizado com o trator ou a tração animal ou por cobertura morta. Também pode estar insetos, onde apanha manual e a catação de técnicas batidas, barreiras. O método que se baseia no uso de fenômenos físicos visando o controle de insetos e plantas infestantes. Temos o controle através da manipulação da temperatura, controle através da manipulação de umidade e radiação eletromagnéticas. O controle cultural, que está correlacionado ao solo, nutrição e sanidade. As plantas com adequada nutrição são mais vigorosas e permitem maior tolerância às pragas e melhor competição em plantas daninhas. O cultivo adequado do solo pode matar determinadas pragas expondo ao sol e os predadores. Remoção de restos culturais, utilização de sementes melhoradas e livres de doenças e limpeza de equipamentos e implementos agrícolas. O controle cultural, ele alterna diferentes tipos de culturas de tempos em tempos ao nível da população de pragas. E isso tende a diminuir devido à falta de plantas hospedeiras, certo? Onde há quebra no ciclo do patógeno, aumento do inimigo natural e limites de plantas por espécies específicas. Nas plantas resistentes, o uso de espécies ou variedades de plantas que podem crescer e produzir apesar da presença da praga. Quais são as vantagens? Sem efeitos prejudiciais para inimigos naturais ou organismos não alvos, sem toxicidade ou problemas de resíduos, podem ser uma solução a longo prazo. E quais são as desvantagens? Podem não ser resistentes a todas as pragas existentes e também níveis de tolerância ou resistências podem não ser suficientes para algumas pragas. E descoberta e desenvolvimento de cultivares, que no caso é um processo muito lento. Vai depender do tipo de cultivar que você está trabalhando, às vezes não tem plantas resistentes, não tem uma forma de você trabalhar com esse tipo de resistência. O controle biológico, o uso de predadores parasitoides, patógenos e competidores para controlar as pragas. Quais são as vantagens? Baixo custo, solução a longo prazo, não prejudicial ao organismo não alvos, sem toxicidade ou resíduos. Quais são as desvantagens? Nem sempre aplicáveis, níveis de controle podem não ser suficientes e o custo de pesquisa são altos e muitas vezes não produzem resultado satisfatório. No controle químico, o uso de substâncias tóxicas ou agrotóxicos para matar ou repelir as pragas. A decisão para usar o agrotóxico ela deve ser baseada em quê? Nas informações obtidas no monitoramento a campo, conhecimento dos limites estabelecidos, potenciais benéficos versus os riscos associados. O controle químico. Quais são as vantagens? Aplicável para a maioria das pragas, efeitos curativos, fácil aplicação e rápido controle das pragas, que são os mais que os produtores utilizam, né? Quais são as desvantagens? Prejudiciais para os inimigos naturais e outros organismos não alvos, desenvolvimento de resistência nas pragas e frequentemente tóxico aos usuários, problemas com resíduos em alimentos.
e alto custo dos produtores também. Conjunto da obra para vocês entenderem. Os países que possuem uma agricultura mais próspera não são aqueles que têm terras mais férteis, e sim aqueles cujos profissionais e produtores rurais têm mais conhecimento técnico. E isso é muito importante porque, além da gente tomar todo esse tipo de controle, a gente tem que ter ideia do que está se passando no campo. Então, eu espero que esse conteúdo ajude vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam, mandem mensagem que eu estarei respondendo, certo?